Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Estamos aí fazendo esse estudo do livro de Gálatas, sequencial, e hoje nós vamos estar estudando Gálatas capítulo 4, versículo 21 até o 31. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, que Ele venha nos abençoar, nos dar entendimento aqui da sua palavra, de forma que a gente possa tirar o melhor proveito possível. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora mais uma vez. Pedimos aqui, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar nesta manhã, trazendo, Deus, ao nosso coração o ensino da Sua palavra, abrindo o nosso entendimento, para que possamos ter aqui uma compreensão exata da palavra do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe a todo aquele que está nos ouvindo nessa hora, que ele seja aí alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pega aí a sua Bíblia, seu caderno, uma caneta, você possa fazer suas anotações e caso tenha alguma dúvida sobre o nosso estudo, depois você pode estar fazendo as suas perguntas e nos enviando, que na medida do possível nós vamos estar tentando responder essa pergunta. Paulo aqui ele volta a tratar da questão lei e graça, e aqui mais uma vez ele vai usar um texto do Velho Testamento, na verdade é uma história, do Velho Testamento, que é a história de Abraão e as suas duas mulheres, Sara e Agar. Agar, na verdade, não era mulher de Abraão, mas os irmãos vão entender como é que isso ocorreu. E os seus dois filhos, Isaque e também Ismael. Os judeus, a lei para eles era uma questão crucial, Para o judeu, todas as coisas relacionadas à sua relação com Deus, ela se baseava na lei. E eles queriam implantar essa lei dentro das igrejas. E esses judaizantes chegaram na Galácia ali tentando persuadir os irmãos a guardar a lei. Foi por esse motivo que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, e aqui ele vai mais uma vez tratar dessa questão. Então, já que a lei era tão importante assim para os judeus, Paulo toma aqui essa história de Abraão de forma alegórica, faz a analogia da história de Abraão e seus dois filhos, para mostrar mais uma vez aos judeus que a promessa ela é muito superior à lei, e que a lei ela era temporária, porém a promessa de Deus é eterna. E ele começa aqui fazendo uma pergunta aos judeus, Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há uma história por trás da lei. Somente Paulo teve esse discernimento, essa compreensão que a história de Abraão, seus dois filhos, era mais do que uma história comum, mas ela tinha um propósito espiritual, um fundamento espiritual, e ele vai tratar dessa questão, então, usando aqui de forma alegórica essa história de Abraão. Ele começa falando aqui pelos filhos de Abraão, versículo 22, ele vai dizer: pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essa história está em Gênesis capítulo 16 e também no capítulo 21. Deus havia feito a promessa a Abraão
de que daria a ele um herdeiro com sua esposa Sara. Sara era estéril, não podia ter filho de forma natural, e Deus então faz essa promessa a Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu a promessa. Sara tinha 65 anos de idade, e quando eles recebem ali a promessa de Deus de que teria um filho, um herdeiro, e não tendo paciência para esperar essa promessa de Deus se cumprir, Sara ela sugere a Abraão que tome a sua serva Agar como mulher e tenha um filho com Agar, para que esse filho se tornasse o herdeiro da família. Mas essa ideia, né, essa infeliz ideia, ela estava completamente fora dos planos de Deus. E de fato isso ocorreu. Abraão tomou Agar como esposa, ela concebeu um filho, e esse filho foi dado o nome de Ismael. Por isso é que ele chama aqui que ele nasceu segundo a carne, né? Agora o da livre nasceu mediante a promessa. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade, portanto 11 anos depois que Deus tinha feito a promessa, e Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade, 14 anos depois de Ismael. Então, nascendo ali os dois filhos, isso, dentro da analogia de Paulo, o Ismael representa a carne, aquele que é nascido da carne, o nascido da vontade do homem, sendo agora Isaac nascido do Espírito, ou seja, nascido pela vontade de Deus. É aqui que começa a sua explanação do assunto. Esses dois filhos, eles têm um significado espiritual. Mais à frente nós vamos estar falando desse significado espiritual. Depois ele vai falar das duas mulheres, né? Agar e Sara. Versículo 24, ele vai dizer: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Então, a primeira aí, a esposa de Abraão, né? A primeira não na ordem, porque Sara era a primeira esposa legítima, mas Agar, tomada ali como esposa, ela representava o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ela gera filhos para a escravidão. E Paulo vai falar que essas duas mulheres, tanto Sara quanto Agar, elas representavam as duas alianças. Uma aliança feita lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, e a outra aliança vinda pelo nascimento de Jesus, a aliança da graça de Deus. E Paulo vai explicar no versículo 25 que Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então veja bem, Agar representa aí o Monte Sinai, onde posteriormente Moisés recebeu a lei de Deus, né? Deus deu essa lei a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Também Agar, ela corresponde a Jerusalém terrena, ali construída pelos homens e dentro dos propósitos humanos. E, portanto, ela traz o sentido, ela traz a ideia de uma vontade humana, porém, desta forma, sendo aí a ideia da carne, né? Ou da escravidão, porque Agar era escrava. Mas lá no versículo 26, ele vai dizer que, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual
é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. O que ele está dizendo? Que Agar representa a carne, ou representa a lei, a escravidão. A lei se tornou, né, Paulo explica isso várias vezes no livro de Gálatas, que a lei se tornou escravidão para aqueles que quisessem viver sob ela. Porém, a Jerusalém celestial, né, que a gente chama aqui lá de cima, ou a Jerusalém celestial, ela é livre, ela vem na representação de Sara. Então veja, irmãos, que são duas alianças. Uma aliança de Deus firmada com o homem, com a nação de Israel, lá no Monte Sinai, mas uma outra aliança firmada conosco através de Jesus Cristo, que representa para nós aí a Jerusalém celestial, ou a nova Jerusalém. Essas duas alianças, a primeira aliança de Agar, a aliança que Paulo chama aqui de escravidão, ela é uma aliança temporária. Ela teve o seu início e ela teve o seu fim. A lei já não faz mais nenhum sentido para nenhuma pessoa que serve a Deus. E esse era o grande problema ali na igreja da Galácia, porque os judeus, eles queriam que as pessoas que se convertessem guardassem a lei, os gentios ali se convertendo e tendo que ser circuncidados e observar os preceitos da lei. Mas a lei era temporária. A lei, ela teve o seu início lá no Monte Sinai, mas ela terminou com o sacrifício de Jesus, porque Jesus, ele cumpriu a lei. Então essa primeira aliança, ela já não existe. Por que não existe? Porque foi estabelecido uma segunda aliança. Jesus lá no dia da ceia, quando ele instituiu a ceia com seus discípulos, a palavra dele foi essa: eis aí a nova aliança que faz convosco, né? Então, essa aliança é chamada de aliança de graça. Então, essas duas mulheres, elas representam a aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei vai gerar filhos para a escravidão. Já a aliança da graça vai gerar filhos para a liberdade em Cristo Jesus. Dessa forma, Paulo aqui ele quer mostrar que os nascidos da promessa que são os verdadeiros filhos de Abraão. O versículo 30 aqui, ele fala assim, a partir do versículo 29, né? Ele fala assim: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então o que ele está querendo mostrar aqui? Que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que nasceram pela descendência de Abraão direta, mas são aqueles que se converteram a Cristo, trazendo essa linhagem, porque Jesus veio da linhagem de Isaac, mas dentro de uma visão espiritual, dentro de um contexto espiritual, todos aqueles que se convertem a Cristo se tornam, aí espiritualmente falando, se tornam filhos de Abraão por causa da promessa de Deus feita a ele. Mas aqueles que querem viver debaixo da lei estarão debaixo da descendência de Ismael, que significa e simboliza a escravidão da lei. Então, ele diz aqui que
lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da promessa. Então é isso que Paulo ele quer mostrar, que os verdadeiros herdeiros de Abraão são segundo a promessa. Mais uma vez aqui, mostrando que a promessa ela é muito superior à lei. Agora, é bom a gente observar que esse texto, ou esse ensino, ele vai trazer alguns princípios aqui espirituais importantes para o cristão, nesse contraste entre Isaac e Ismael. A gente quer falar aqui para os irmãos dos princípios espirituais que tem significado para nós, que tem representação para nós e que a gente precisa entender. O primeiro deles aqui é que Isaac ele nasceu pela vontade de Deus. O versículo 29 vai dizer que um nasceu segundo a carne, né? O outro nasceu segundo o Espírito. Isaac nasceu pela vontade de Deus. Isaac, ele nasceu por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, quando gerou Isaac, ele tinha 99 anos de idade, né? Isaac nasceu com 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E Sara tinha 90 anos de idade. Então, ambos já estavam fora das condições naturais para gerar um filho. E Sara ainda tinha um agravante que ela era estéril. Ela não poderia dar à luz. Mas, a não ser de forma milagrosa, né, por uma intervenção de Deus. Mas além da questão dela ser estéril, ainda era uma mulher idosa nessa época, assim como também Abraão. Então, a gente estudando esse texto, a gente pode até pensar, mas então por que Deus não deu esse filho, não deu esse herdeiro, quando os dois eram mais novos, né, em condições normais, naturais, de terem filho? Deus poderia ter dado, sem dúvida alguma, mas por um propósito de Deus, uma vontade de Deus, ele deixou que eles ficassem velhos, idosos, e só para então poder gerar esse filho, para trazer o sentido, a ideia de que aquele filho ele vinha para cumprir uma promessa de Deus, ou seja, ele vinha pela a vontade de Deus e não a vontade do homem. Por isso é que ele fala que Isaac nasceu aí segundo o Espírito, né? Tem um texto em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, depois os irmãos podem ler e conferir. Paulo vai falar lá que o nascimento de Isaac se deu de forma milagrosa, porque Abraão fisicamente já não tinha condições mais de ter filhos, nem ele nem Sara. Mas para Deus não há nada impossível e Deus cumpre os seus propósitos. Então, só reafirmando o que já dissemos, Isaac nasceu pela vontade de Deus. E qual que é a relação que isso tem com o cristão, conosco? É que também o nosso nascimento espiritual, ele só acontece pela intervenção de Deus. O arrependimento que é produzido no nosso coração e a fé para crer em Cristo Jesus e ser salvo, ele vem de Deus, não é uma forma natural. Nenhuma pessoa consegue ser salvo aí de forma comum, de forma natural, ou pelos seus próprios méritos, seus próprios esforços. Vem de Deus. Então, da mesma forma que Isaac nasceu aí sobre a intervenção de Deus, Isaac nasceu de maneira sobrenatural, nós também só nascemos espiritualmente de forma sobrenatural. Nunca ao contrário, nunca uma pessoa vai se converter por vontade própria.
nós nos convertemos pela vontade de Deus, pela intervenção de Deus nas nossas vidas. É claro que depende aí da nossa vontade, né, de aceitar Jesus, da nossa decisão de aceitar Jesus, mas todo o processo de conversão, ele é operado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa relação do ponto de vista espiritual com Isaac. Isaac nasceu pela vontade de Deus. E o cristão também nasce espiritualmente pela vontade de Deus. Ao contrário de Ismael. Ismael nasceu aí segundo a carne. O versículo 28, Paulo fala aí que ele nasceu segundo a carne. E ele perseguia aquele que nasceu segundo o Espírito. Ele nasceu segundo a carne porque Ismael não estava nos planos de Deus. Não havia um propósito de Deus para a vida de Ismael. Aquilo ali foi uma vontade do homem, né? A vontade de Abraão e de Sara, inclusive a ideia, né, ali partindo da própria Sara, uma infeliz ideia de passar à frente dos propósitos de Deus e gerar aquele filho. Então essa é a nossa relação espiritual com Isaac. A segunda que nós podemos ver aqui, antes de falar dela, né, em João capítulo 3, versículo 6, Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esta é a diferença de escravidão e liberdade. Quem nasceu de maneira natural, né, quando nós nascemos lá pela vontade dos nossos pais, gerados por ele, nós nascemos segundo a carne. E nascemos já e vivemos debaixo da escravidão do pecado. Figura de Ismael. Agora, quando nós nos convertemos, nós nascemos do Espírito e vivemos, passamos a viver na liberdade que Cristo nos dá. Isso é a figura de Isaac. Isaac era livre. Isaac nunca foi escravo, porque ele foi gerado de uma mãe livre. Ismael, ele nasceu já ali de uma escrava, então, portanto, na condição de escravo. Tanto é que eles, posteriormente, foram expulsos de casa, porque não havia espaço naquela casa para os dois. Nós vamos estar falando disso. O segundo ponto aqui Isaac, ele foi perseguido por Ismael. Isso tem uma aplicação importante para nós, porque Ismael, quando ele cresceu, ele passou a perseguir Isaac. Ismael era 14 anos mais velho do que Isaac. E quando Isaac nasceu, começaram os conflitos ali naquela casa, e ele passou a perseguir Isaac ao ponto de ter a necessidade deles serem expulsos de casa. Sara, certa vez, não suportou e disse a Abraão: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum eles serão herdeiros conosco. E qual que é a importância disso para nós? Qual é o significado espiritual disso para nós? Olha, irmão, se Ismael representa a carne, Isaac representa o espírito, e eles não puderam ali viver na mesma casa porque não havia ali comunhão, eles eram opostos entre si, também na nossa vida não cabe aqui viver carne e espírito junto. Quando nós nos convertemos, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele entrou na sua vida, ele entrou na minha vida. Ele veio habitar dentro de nós, de forma que a carne precisa ser expulsa,
ser lançado fora. Aqui nós estamos falando da carne no sentido dos seus desejos, das suas vontades. Ela precisa também ser expulsa, porque não dá para espírito e carne andar juntos. Tem um texto de Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. O que está dizendo aí? Que a carne, ela milita, ela faz guerra contra o espírito, né? E porque eles são opostos entre si. Carne e espírito não combinam. Então é impossível o cristão andar no espírito e praticar as obras da carne ao mesmo tempo. Aqui mais à frente, Paulo vai tratar dessa questão, talvez nos próximos estudos aí nós vamos estar falando disso, mas nessa simbologia de Isaac e de Ismael, a gente, dentro da analogia de Paulo, nós vamos ver que os nossos conflitos também, eles começaram quando os conflitos internos, né, começaram quando nós nos convertemos a Cristo. Porque antes, quem reinava na nossa vida? Era a carne. Ela habitava sozinha dentro de nós. Figura de Ismael. Ismael era o único filho na família de Abraão até Isaac nascer. Então, do nascimento até aos 17 anos, Ismael ficava ali dentro de casa. Então ele tinha todo o espaço à sua vontade. Da mesma forma, dentro de uma linguagem espiritual, nós vivíamos na carne. A Bíblia diz isso, que Efésios capítulo 2 vai falar que a gente andava segundo o curso desse mundo, a vontade desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Então a gente vivia na carne, tudo para nós era normal, era natural. Mas no dia que nós nos convertemos, veio o Espírito Santo habitar dentro de nós. E aí começam os nossos conflitos internos, porque espírito e carne não podem habitar no mesmo lugar, são opostos em si. Eles fazem guerra entre si, de forma que nós precisamos lançar fora, expulsar da nossa vida as obras da carne, a vontade da carne. É importante que se diga que quando nós nos convertemos, nós não ficamos livres da natureza carnal, da natureza terrena, da carne. Nós não ficamos livres disso. Jesus não nos libertou dessa natureza, mas a Bíblia nos ensina a aniquilar essa natureza terrena, essa natureza carnal. Como é que nós fazemos isso? Pela atuação do Espírito na nossa vida. Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus e trazemos a presença do Senhor para a nossa vida de forma mais efetiva, nós vamos aniquilando esta vontade da carne. Ismael precisa ser expulso da nossa vida, né? Ismael é a figura da carne, nunca esqueça disso. Ele precisa ser expulso da nossa vida. Outro ponto que nós podemos analisar aqui dentro de uma visão espiritual é que Isaac ele permaneceu na casa e Ismael foi expulso, porque Isaac era herdeiro, era o legítimo herdeiro de Abraão, segundo a promessa. Ismael não fazia parte dos propósitos de Deus para a redenção da humanidade. Isaac fazia. Então Isaac, ele permaneceu na casa como herdeiro de Abraão. Ismael foi expulso. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que há uma promessa de Deus muito maior para a nossa vida, que se nós perseverarmos nela, continuarmos crendo e buscando a presença do Senhor,
essa promessa ela se torna cada dia mais real e mais verdadeira para a nossa vida, né? E assim como Isaac permaneceu ali na casa de Abraão como herdeiro, nós também permanecemos na presença de Deus como herdeiros da sua promessa maior. Diz a Bíblia que nós, em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Deus conforme a promessa. Então, essa é a nossa relação com essa história aqui de Abraão, né? Desses dois filhos. Também aqui é importante a gente dizer, irmãos, que com esse ensino, Paulo quer mais uma vez aqui mostrar que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam Jesus. Dentro de uma visão espiritual, são aqueles que vêm da linhagem de Isaac, porque não segundo a carne, segundo o sangue, mas segundo o Espírito, porque Jesus ele foi gerado a partir desta linhagem de Isaac. Então, Paulo ele quer mostrar que os herdeiros de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, não é aquele que corre nas suas veias o sangue judeu, seja qual for a sua origem. São aqueles que se convertem a Jesus. Eles se tornam simbolicamente filhos de Abraão e herdeiros de Deus. Nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, porque se a gente analisar dentro disso, dessas dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael, vieram duas nações diferentes, mas só uma trazia a promessa de redenção da humanidade. Os judeus, eles gostavam de ser chamados de filhos de Abraão, eles se vangloriavam disso, né? Mas eles rejeitaram o descendente de Abraão em quem se cumpriu a promessa. Então, de forma espiritual, eles não eram filhos de Abraão. E Jesus disse isso a eles. Eles diziam que eram filhos de Abraão, e Jesus disse, não, vocês são escravos, porque vocês estão debaixo do pecado. E todo aquele que vive debaixo do pecado vive na escravidão. E eles diziam, como nós somos escravos se nós somos filhos de Abraão? Abraão nunca foi escravo de ninguém. Mas eles não entendiam que Jesus estava falando de uma escravidão espiritual, a escravidão do pecado. Então, por se basearem e se vangloriarem de ser filhos de Abraão, eles não aceitaram o verdadeiro filho de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, a gente vai entender que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram segundo o Espírito, nasceram pela vontade de Deus e não pela vontade da carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz que nós nascemos do Espírito porque nós confessamos a Cristo, nós recebemos a Cristo como Senhor e como Salvador da nossa vida. Muitos pensam que vão se justificar diante de Deus pelo que são ou pelo que fazem. Mas isso é um terrível engano. Ninguém será justificado por obras, por méritos próprios. Os judeus, eles se apoiavam nessa ideia. Nós vamos cumprir a lei, vamos cumprir todos os requisitos da lei. Na verdade, não cumpriam, né? Mas queriam impor isso sobre os outros, dizendo que aqueles que não cumprissem a lei, eles não seriam salvos. Paulo pergunta, vocês nunca ouviram a lei? Vocês não sabem da história de Abraão e seus dois filhos? Que um filho foi gerado para a escravidão e o outro filho foi gerado para ser livre? Então Abraão pergunta isso a eles, né? E eles, quem age dessa forma, pensando que vai ser salvo
méritos próprios, por esforço humano, cumprindo rituais, vivendo debaixo de legalismo, está vivendo um terrível engano. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus. É o único caminho que nós temos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. E aqueles que insistem em viver debaixo do legalismo, debaixo dos esforços, pensando que vão alcançar a salvação por esforços próprios, ao final eles serão lançados fora da presença de Deus, da mesma forma que Ismael foi lançado fora da casa de Abraão. Isso aqui é muito sério, porque Jesus disse que no dia do juízo ele vai separar os salvos dos não salvos. Os salvos, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, que para um lugar que está preparado para vocês desde a eternidade. Vinde benditos. E os não salvos, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, não dá para apoiar a nossa fé em cima de obras, em cima daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos. O cristão, ele deve servir ao Senhor, ele deve se esforçar ao máximo para servir ao Senhor, mas não para ser salvo, é porque ele já é salvo. As nossas obras, elas testificam da nossa fé, é porque nós já somos salvos. Não é porque as nossas obras vai nos levar para a salvação ou para um plano melhor no que diz respeito à salvação. Paulo conclui aqui o seu estudo nesse texto, no versículo 31, falando assim: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está afirmando com isso? Que a nossa fé, ela não pode ser baseada em cima de sistemas legalistas, que prega essa salvação por méritos humanos. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que cumprir com isso, cumprir com aquilo, porque senão você não vai ser salvo. Você não tem que fazer nada disso. Você precisa crer em Jesus, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e deixar que o Espírito de Deus entre na sua vida e te torne, faça de você um filho de Deus. Nós somos filhos não da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não nascemos para viver debaixo de regime de escravidão, mas nós nascemos para viver na liberdade que Cristo nos dá. Todos os que basearem a sua salvação em cima de obras, eles serão lançados fora da presença de Deus. Mas aqueles que basearem a sua fé em Cristo Jesus serão salvos e viverão eternamente com Deus. Então, esse é o sentido do texto. Essa analogia Paulo fez para mostrar a superioridade da promessa em relação à lei. Ele fez para mostrar que a promessa veio de uma mulher livre. Já a lei nasceu de uma, simbolicamente falando, de uma mulher escrava. A lei era temporária, ela teve início e teve fim. A promessa é eterna. Ela teve o princípio, quando Deus prometeu, mas ela jamais terá fim. A promessa de Deus para a nossa vida é para todos sempre. E felizes aqueles que vivem pela promessa. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E viver da fé é viver com base nessa grande promessa de salvação para a nossa vida. Fica aí essa palavra e a interpretação desse texto. Que Deus te abençoe, que você possa viver pela fé e crer em Jesus pela fé,
e você possa permanecer, perseverar em servir ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso. Você está ouvindo esse vídeo, está nos assistindo, mas você não tem convicção da sua salvação, faça uma oração aí, onde você está entregando a sua vida a Cristo. Não confie nas suas obras. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, então eu vou ser salvo. Ninguém será salvo por isso. Os judeus queriam basear a sua salvação em cima das obras, porque eles não comiam isso, não faziam aquilo outro, pensando que isso poderia garantir a eles a salvação. Paulo está dizendo que não. A salvação é somente pela graça de Deus, né? As duas mulheres, duas alianças, uma aliança da lei, a outra aliança é da graça, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez aqui, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, o estudo da sua palavra, e que ela possa trazer um grande benefício para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, a oportunidade que nós temos de estar aqui nesta hora diante da sua presença, meu Deus, estudando a sua palavra, todo o entendimento que o Senhor nos dá, essa revelação que o Senhor trouxe ao teu servo, apóstolo Paulo, Deus, nesse texto, mostrando que o nascimento de Isaac não foi por acaso, ele seguiu a um propósito maior, uma promessa do Senhor para a vida de Abraão e para a vida de Sara. E nós vemos também, Deus, por esse feito, que o Senhor Deus é aquele que cumpre toda a sua palavra. As suas promessas são fiéis, são verdadeiras, e o Senhor se encarrega de fazer cumprir com todas as promessas do Senhor. Nós temos uma promessa de vida eterna, de salvação através de Jesus Cristo. E a nossa expectativa, Deus, ela se baseia nessa sua promessa, de que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, de forma que todo aquele que nele crê não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito obrigado pela liberdade que nós temos no Senhor. Fomos livres da escravidão do pecado, fomos livres, ó Deus, da culpa do pecado, toda a culpa, todo o peso, toda a condenação que pesava sobre nós, ela foi cancelada através de Cristo Jesus. Muito obrigado, que a tua palavra, Deus, continue no nosso coração, que cada pessoa que ouviu, que participou desse estudo, Deus, seja abençoado por ela, possa crescer na sua fé, na sua comunhão com o Senhor. Se porventura alguém que ouviu essa palavra, Deus, ainda não tomou a decisão de crer no Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, que ele possa fazê-lo nesta hora, Deus, confessando seus pecados, se convertendo ao Senhor e fazendo, Deus, também participante dessa grande promessa do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos abençoado a cada dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Nós vamos estar no próximo estudo falando aqui a partir do capítulo 5, né? Paulo vai tratar aqui da nossa liberdade em Cristo. Então, eu já te convido aí para o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.